Apita o árbitro, começa mais um episódio do Zona Mista, pô. Voltamos pro estúdio normal. Voltamos pro estúdio normal agora. E hoje, episódio especial, cara. Estamos aí na reta final de Campeonato Brasileiro. Exatamente. E hoje vamos fazer a seleção do Campeonato Brasileiro. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário acerca do que você achou do vídeo, do que você concorda, do que você discorda. Deixe sua contribuição nos comentários aí com a gente. Puxa a vinheta. Não fez vinheta, né? Tem vinheta? Não, Tem? pô. Pô, Essa é a que- vinheta. É. A gente sei. colocou algumas vezes lá. Tem uma vinheta aí, pô. Vamos lá. Cada um com suas anotações aí. Sim, senhor. Vamos Escalação anotar. pronta. É. E vamos lá. É claramente, né? Só pra deixar mais claro ainda que o critério é único. Só vale no Campeonato Brasileiro. A gente não vai entrar em um consenso. Não, Cada um montou É de o cada seu. um. Que time é teu? Vamos começar pelos goleiros. Eu começo com o meu goleiro. Goleiro de seleção brasileira. Goleiro Lucas Perry. Tá aí. O motivo da minha escolha, velho, é, claro, 14 clean sheets na temporada, 13 gols evitados e uma média de 3,6 defesas por jogo. Sem contar que a boa fase do Botafogo se deve muito por conta do seu grande goleiro Lucas Perry no primeiro turno. Ele vem muito em consideração o primeiro turno, porque ele fez um primeiro turno excelente e eu acho que pesou muito pra mim na balança essa questão do Lucas Perry. Eu fui, mas que eu acho que é mais habilidoso. Fui de Bento. Rogério Ceni. Porra, bom nome, hein? Eu fiquei entre o Everson e o Bento. Tipo assim, porque o Everson foi olhar algumas estatísticas. Ele é o goleiro que você for olhar de número de jogos pra gols e tal, ele foi o que menos tomou gol. Sim. Sim, melhor defesa. do campeonato. Melhor defesa. Então isso, eu levei em consideração isso, mas eu fui olhando tudo, aí eu falei assim, não, é o Bento. Pra mim o Perfeito. Bento é o melhor do Brasileirão. Não sei se meus colegas comentaram, eu vou jogar no 3-2-3-2. Ah, isso não existe. Eu sei. Mas Mas quem é o técnico aqui é o Jonathan. na verdade não, né? Que a gente tem que escolher um técnico. Mas eu sou o gerente de futebol e o técnico que se vira pra fazer esses caras jogar. Cara, o meu goleiro é o goleiro com mais clean sheets no campeonato. É o 17º que menos concedeu gols por jogo. É o segundo goleiro que mais preveniu gols. Essa estatística que o Vitinho trouxe do Lucas Perry, que é o que mais. O meu goleiro é o segundo. E ele faz parte da terceira melhor defesa do campeonato. Justo, né? Bons números. Bons números. Goleiro Cleiton do Bragantino. Sim, cara, ele tem esses bons números. O Bragantino fez um bom campeonato. E ele não teve um único erro que gerou gol. Exatamente, Nenhum. isso que eu ia falar. Eu comentei essa questão até com meu pai sobre o campeonato do Cleiton é muito bom, muito seguro, né? É o Cleiton que a gente esperava do início da carreira do Atlético. Sim, Veio, falhou muito no Bragantino no início e esse ano até que enfim se encontrou. Sim. Espero que melhor mais. É. Continue, pô. Que Ninguém... ele tem um futuro, ele ainda é muito novo, tem um futuro aí. O caso do Cleiton é aqueles que chega um momento que você começa a ter pena do cara, pra você ver que o cara é uma pessoa Sim. normal, mas não tá funcionando. Agora tá indo bem. o Johnny não tem lateral. Não, tem claramente. laterais igual. Eu quero muito ouvir os laterais de você. Vitinho, pela direita, quem vem jogando no seu time? Mike, vim com segurança, vim Aí. com o melhor lateral direito nos últimos 2, 3 anos do campeonato. É um jogador que atua bem como lateral direito defensivamente e ofensivamente. Estou fechado com o Abel e acredite. Printa isso aí. Printa isso aí. Tem corintiano fechado com o Abel, pô. O Mike, eu estou fechado com o Abel porque o Abel confia muito no Mike, tanto no papel ofensivo, que já escalou ele como ala muitas das vezes, como papel defensivo. E tanto nesse papel ofensivo, ele tem 7 participações de gol no campeonato para um lateral. Bom. 14 grandes chances criadas. 14 não, minto. 11 grandes chances criadas. Pra mim, é um jogador que faz muito bem. Tanto o seu posicionamento é muito importante para construir o estilo de jogo do Palmeiras. Então eu acho assim, pra mim, que o Palmeiras pode ser o campeão. Hoje está na frente, no momento que a gente tá gravando esse vídeo. Nada mais justo de colocar o lateral que vem desempenhando um ótimo papel no Coloquei o William do Cruzeiro. Não. Porque Cabeludo. mesmo que o Cruzeiro não vem bem no campeonato, mas ele vem crescendo muito e tô gostando muito do jogo dele. Bonito. Bonito. Bom nome. Ayrton Lucas. Ayrton Lucas, o cara de rato. E a sua, Vitinho? Cara, eu fui com outro lateral esquerdo do Cruzeiro, Marlon. Opa, Marlon. Pra mim, o melhor jogador do Cruzeiro no campeonato. E eu acho que um dos poucos Marlon pontos vem bem positivos
que devem ser tirados do Cruzeiro no segundo turno. Um grandíssimo jogador. Tem uma média de 3 desarmes por jogo. É o terceiro com maior média de desarmes. Tem uma média de 6,6 bolas recuperadas. E sem contar que ele tá entre os 10 com maiores médias no campeonato. Então, assim, o primeiro turno dele foi avassalador. Claramente teve uma queda de rendimento no segundo, assim como o time do Cruzeiro. Mas, para mim, ele é o melhor lateral esquerdo do campeonato. Gosto de destacar também pela esquerda o Juninho Capixaba. Juninho Capixaba também. Bom campeonato, E mas... eu só queria falar que eu não coloquei o Arana porque ele não começou o campeonato Sim. bem. Não, mas ele ele tá tá crescendo agora muito. Mas questão de voltar de lesão e tal, eu tem não todo coloquei esse- ele. Porque em ambientes normais, o Arana entrava na esquerda fácil. Sim. Só fazendo Bom umas ponto. ressalvas, igual o Fique à Jonathan vontade. falou. Tem o Juninho Capixaba também, que foi um bom lateral esquerdo. Sim. O Ayrton Lucas mesmo, o próprio Uhum. dizendo. E até mesmo nosso menino Caio Rubens, né? Paulista. O Rubens, ele foi Tô mais falando como meia sério, esse ano. pô. O Rubens jogou um pouco mais na frente, mas tem bons números também. Mas assim, Ele foi mais como um volante. Fazendo justiça, porque é o seguinte, eu tava pensando no meu time, eu comecei jogando com 4 lá atrás, depois mudei pra 3 zagueiros, não sei o quê. E aí eu tava vendo números, eu falei, cara, não tem como a minha defesa não ter nenhum representante da melhor Sim. defesa do campeonato. ele alugou um triplex na minha cabeça com isso. Eu falei isso pro Vitinho, ele ficou maluco, a mente dele explodiu. Então, começando a minha zaga, eu começo com ele, Maurício Lemos, Maurício Lemos, fazendo um campeonato muito do bom. Atlético Mineiro, Eu tô Maurício gostando Lemos. muito dele. Porque... Ele meio que salva as cagadas que o Jameson faz. Isso Já foi um vem a ponto crítica. que levantou, porque, tipo assim, eu vi lá que ele tinha bons números, o Galo, melhor defesa do campeonato, tomou 27 gols em 36 jogos, cara, isso é um número maravilhoso. E aí eu fui ver quem que ele jogava, ele tem uma companhia meio ingrata ali, né? Eu falei, pô, esse cara tem que estar no meu time, tem que fazer justiça. Entra o Maurício Lemos, da melhor defesa do campeonato. Um segundo zagueiro vai ser fazer justiça ao primeiro turno de Adrielson do Botafogo, que foi muito bem, claro que teve uma queda ali junto com o time, mas tem que fazer justiça. O que ele fez no primeiro turno junto com o Lucas Perry e com o Tiquinho Soares credenciou a estar nessa minha seleção. E fechando a zaga com ninguém mais, ninguém menos que a criança Lucas Beraldo em sua, pode-se dizer, primeira temporada como titular do São Paulo. Foi simplesmente absurdo, tanto em números defensivos. O São Paulo acho que tem a 5ª melhor defesa do campeonato, ou algo do tipo. Se o São Paulo não está em situação pior, muito se deve à defesa, com ele e o Arboleda. E defensivamente ele foi muito bem, não teve nenhum erro que gerou gol. E construir no jogo, ele é absurdo. Ele é um dos jogadores do campeonato que tem mais precisão de passe. E ele não é só aquele zagueiro que fica tocando pro lado, recuando pro goleiro, não. Ele é um cara que faz passes verticais, ele inicia a construção do ataque do São Paulo. E ele tem muita habilidade. Às vezes tem o jogo, um balão que vem a 40 metros, o cara domina como se ele fosse um meio campista. Então eu coloco aqui Lucas Beraldo para fechar a minha zaga. Eu peguei, assim, uma questão de ser um líder em campo também, até pela questão que o time é líder hoje, né? E tá aí muito passe pela mentalidade que ele traz. Capitano. E, né, tudo que ele faz ali dentro de campo, puxa tudo, eu coloquei o Gustavo Gomes. Bom nome. Que ele continua mantendo um nível desde que ele chegou. Eu acho que ele merece estar nessa seleção. Colocar o Maurício Lemos também, que ele merece. Não pode ficar de fora, não. Eu fui de Adrielson também, muito por conta do primeiro turno. turno. Fez um belíssimo primeiro turno. Tanto que ele é o primeiro jogador na lista de mais perigos afastados. Ele tem uma média de 5,8 ali. Sem contar que 65% dos duelos ganhos. Ou seja, no 1 contra 1 ele ganhou 65%. Muito forte. Sem contar que ele também tem uma média, já levando esse dado puxando o outro, ele tem uma média de faltas muito baixa, de 0,6 ali por jogo. Querendo ou não, pro zagueiro que faz tanta intermediação, é até baixa. Sim. Sem contar que ele tem uma média também de desarmes de 1,7 por jogo, cara. É assim, o que o Botafogo fez é aquela famosa frase que a gente traz. Ataques ganham jogos, mas grandes defesas ganham campeonatos. Sim. Ponto que não ganhou. Não ganhar. Mas o primeiro turno foi um belíssimo primeiro turno, graças Sim. à defesa do Botafogo. exatamente. Fato. O meu segundo zagueiro, eu vou com o zagueiro mais rápido do campeonato. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno. Bruno, cara. Ele falou que todo atacante tinha que disputar com ele na corrida. Perdeu o Hulk. Perdeu por pouco. Perdeu o Hulk. Só queria deixar esse fato aí. Só... O Fabrício Bruno tem boas notas. Tem. Boas notas. Pra mim, no ano geral do Flamengo, levando em consideração, porque não, o Flamengo cresceu, tem um futebol melhor apresentado agora com o Tite, né? E pra mim, ele é um dos pontos positivos que o Flamengo tem esse ano.
Ele tem uma precisão de passes muito boa, 89% na precisão de passes. Querendo ou não, também tem boas bolas recuperadas, uma média de 5 ali. É um dos zagueiros que mais tem essas bolas recuperadas. E ele é melhor ainda do que o Adrielson, que eu falei na questão das faltas. Ele tem uma média de 0,4 faltas por jogo. Ou seja, é muito pequeno para um zagueiro. E ele também tem 68% dos duelos ganhos. Ele também está entre com os maiores notas do campeonato, tá ali entre 7,12 de acordo com o SofaScore. E pra mim eu vou ele porque é um dos pontos positivos do campeonato do Flamengo. Perfeito. Começar com ele. Ele, quem? Gerson. Bom nome. Bom nome. Eu pensei em Analisei, colocar também. Pensei. Gerson. E eu cheguei a uma conclusão pra não colocar isso, não, que é o seguinte, que eu tava na dúvida do uruguaio, só que eu falei, cara, não tem como colocar o uruguaio e não ter o Gerson. E como não tem o Gerson, não tem o uruguaio. Já dei spoiler. Entendi. Eu pensei também em colocar o Uruguai, porque ele está sendo bastante decisivo nesse final de campeonato. Mas Mas o não Gerson sei foi absurdo. no campeonato Gerson é todo absurdo. ele foi melhor. Eu fiquei em dúvida se eu colocava o Gerson ou o Uruguai. É. Eu acabei colocando o Uruguai. E em questão, ele é o terceiro maior assistente, tem 7 assistências no campeonato. Tem 11 grandes chances, também é o terceiro jogador que mais criou chances. Estaria divide posições com o terceiro lugar com outros jogadores que também estão em terceiro. Mas são 11 chances criadas. Então, pra mim, ele merece muito e também é um dos pontos positivos do Flamengo no ano como um todo. Sim. Sem contar que tem uma média de nota muito boa. Vou com ele também, cara. Um ponto positivo, eu acho que ninguém colocou aqui ainda os jogadores do Bragantino. Ah, não, você colocou o Cleiton. Coloquei. Desculpa. Vou com ele, Lucas Evangelista. Lucas Evangelista. Está no meu time. Está no seu time também? Está no meu time. Lucas Evangelista, cara, que tem 6 assistências, 9 chances criadas. E sem contar que ele tem uma média de 1,6 desarmes por jogo e 5 bolas recuperadas. Ou seja, é um jogador que ataca bem, um jogador que defende bem. Corre o campo todo. Corre o campo todo, tem uma precisão de passes muito boa, 82% na precisão de passes, e faz passes muito bons, longos também. E é um volante que toma poucos cartões, pode-se falar assim. Ele tomou 6 no campeonato inteiro. Para alguém que tá ali, muitas vezes vai ter que matar a jogada, porque ele não tem outra opção, é um número bom. E são 6 assistências, então pra mim ele também é um ponto positivo no esquema do Pedro Caixinha, que hoje está em 6º lugar, se eu não me engano, né, no campeonato. Pra mim ele é um ponto positivo, Lucas Evangelista, um famoso volante box-to-box, né, como podemos dizer. Famosa área. E para fechar, não poderia ter ele, não poderia ficar sem ele, né. Sim. Rafael Veiga, cara. Rafael Veiga. Também tô com ele no meu time. Isso aí. Maior nota do campeonato é com ele. 9 gols e 7 assistências, ou seja, ele é o jogador com 16 participações de gol. A expected assistência dele tá em volta dos 7,5, ou seja, era para ser maior. 11 chances criadas também. E passos chaves, ou seja, aqueles passes precisos, mas principais do jogo, tá numa média de 2,6, liderando também. Pra mim, o Veiga é o cara do Palmeiras, continua sendo o cara do Palmeiras e tem a média muito boa. Que ele começou o campeonato bem e continua bem. Então, pra mim, hoje, ele é o melhor meio-campista do campeonato. Perfeito. Concordo. Vou falar todo o meu meio-campo, incluindo o meias e o volante. Ele já falou que é o Lucas Evangelista, não precisa estender muito. O parceiro dele é o menino André, do Fluminense. Que, assim, eu mesclei o meu time entre jogadores que eu gosto, que eu acho muito bons, e nomes que tem que estar por conta do campeonato que fez. O André não entra nem tanto pelo campeonato em si, apesar dele ter bons números, mas sim pelo que ele é pelo completo. Vale o mesmo pro Beraldo. E aqui, eu só queria... Também coloquei o André. O André e Lucas Evangelista como volantes. O André é o melhor passador do campeonato em números. E, assim, desarmando, fazendo interceptações. Ele é um absurdo. Então, para jogar ali de volante junto com o Lucas Evangelista, eu acho que daria uma excelentíssima dupla. Então, fecho aí com o menino do Fluminense, um dos melhores jogadores brasileiros do ano. Isso incluindo tudo, mas não vem ao caso dessa discussão. Vamos lá, eu tenho mais 3 meias. Um meia pela direita, improvisado, um meia pela esquerda e um meia pela direita, meio que improvisado, e pela esquerda também um meia de verdade. Pela meia direita, eu vou voltar um pouco no passado, vou fazer o atleta Huck jogar como ele jogava no Zenit. Eu vou jogar na minha meia direita,
Porque não tem como ter um time sem o super-herói verde do Galo, porque os números do Hulk são absurdos. São absurdos. Ele é um dos jogadores, eu acho que ele perde só pro Suárez ou ganha em participação de gols no campeonato. Ele cria muita chance, fez muitos gols, claro. Ele é batedor de pênaltis, então acaba fazendo muito gol, mas isso não tira o mérito dele, tá fazendo um excelente campeonato. Dos 5 pênaltis que ele teve esse ano no Brasileiro, ele fez os 5. Fez os 5, não perde pênaltis. Com seus 37, 38 anos, vai liderando esse Atlético Mineiro, que tá ainda na batalha pelo título. Então não conseguiria fazer um time sem o atleta Hulk. Na meia esquerda. Esperto você, cara. Esperto, porque eu fiquei quebrando cabeça no ataque e você colocou um atacante na meio. Eu coloquei 2 atacantes na meia. Você foi esperto. Eu fui bandido. Porque esse time nunca vai entrar em campo junto, então eu montei o que eu... Só que, tipo assim, eu não viajei muito. Eu falei, o cara já jogou ali, pô. Ele sabe jogar ali. Ele já jogou ali. E na meia esquerda é a mesma coisa. Um cara que não tá jogando lá, mas já jogou ali. O artilheiro do Campeonato Paulinho. Assim, o Paulinho, se você for ver em números, ele perde gols. Ele perde gols, não tem o que fazer, mas ele atira No início do campeonato ele perdia muito gol. Perdia. Hoje ele não tá perdendo. Não assim. tá perdendo tanto. Mas aí, como é o campeonato, ele tem que fazer essa ponderação. Mas tá vendo muito bem, tá jogando um absurdo de futebol. Eu fiquei na dúvida se era Hulk ou Paulinho. Eu falei, pô, tem que colocar só um. Mas tem que colocar os dois. E no final das contas eu acabei colocando os dois. Paulinho que começou um pouco Melhor dupla de ataque esse ano. Sim. Que começou jogando pela esquerda, então ele volta ali para a minha esquerda. E orquestrando esses dois, como o Vitinho já falou, não tem muito o que acrescentar. Rafael Veiga, o melhor armador do campeonato, sem sombra de dúvidas, tanto em números de tanto gols quanto assistências, quanto na preparação de jogada, passes chaves, grandes chances criadas, que às vezes os companheiros não aproveitam, mas no geral o Veiga, assim, naquela função ali de armador, hoje ele é o melhor do Brasil, claro que na concorrência ali com a Arrascaeta, que também faz muito disso, mas o Arrasca ficou um tempo parado, então por isso o Veiga está no meu time. Eu Sim. pegar, né, 2 meias e 2 volantes, né? Para os meus 2 volantes, eu vou pegar os caras que conseguem desarmar bem a bola. O André do Fluminense e o Rubens. O Rubens, essa temporada, ele tá desarmando até bomba, se deixar. Ih, rapaz. Ele é uma das maiores médias de desarme, vindo da reserva, inclusive, desse Campeonato Brasileiro. E o André, o Jonathan já falou tudo que tinha pra falar do cara. É chover no molhado. É chover no molhado. E meus meias, não podia faltar o Rafael Veiga. Não tem como. Não tem como faltar o Rafael Veiga. E pra fazer a dupla com ele ali, Arrascaeta. Bom meio campo, cara. Bom meio campo, cara. Um meio campo diferenciado. Eu tive que ser clubista porque não tem lógica. Ele colocou o Hulk e Paulinho. Exatamente, coloquei Hulk e Paulinho porque são a dupla de ataque. Perfeito. Melhor dupla de ataque que tem nessa temporada. Não tinha como fugir deles. Em questão de dupla, concordo. Já foi com o Hulk, né? Eu abro com ele, cara, Tiquinho. Você tem 3 no ataque? Tem 3 no ataque. Perfeito. Tem 3 no ataque. Soares, que ele é soda. Tiquinho Soares, cara, o primeiro turno dele fala por si e pesa muito pra mim e por isso que ele está aqui. Tiquinho Soares tem 17 gols, 4 assistências. Ele é o terceiro maior em participações de gol. A média dele de gols é de 0,5, uma das maiores médias. Expectativa de gols dele é 12,4 só, o terceiro que mais tem essa expectativa de gols. Pra mim, ele foi um absurdo. Pra mim, o Botafogo está em terceiro. Tem muito dele. Muito dele. Tem o dedo do Tiquinho aí. Tem. Falta 2. É meu time, pô. Vou colocar ele, Hulk. 14 gols, terceiro artilheiro. 13 assistências. 10 assistências. 13. 13? 13? Acho que é 13. Não, é 10, pô. 10. Segundo com mais assistências. 12 chances criadas. Sucesso de dribles. 55% no sucesso por dribles. Dribles por jogo. Isso aí. E ele tem a maior média de chutes por jogo, de 3,7. Um cara Abriu, que tenta. o cara chuta. Tá certo ele, pô. Ele tem um chute E ele é um absurdo pra mim. E passa muito essa fase do Atlético, essa nova fase do Atlético ser ele. Porque ele não só marca muitos gols, mas ele também dá assistência. Cara decide jogo, irmão. Ele nessa segunda parte do campeonato, ele tava funcionando muito como uma pessoa que tava unindo o grupo, sabe? Aquele cara que tava funcionando como um time ali. Uma engrenagem. Ele não tava muito preocupado em fazer gols. Mas querendo ajudar. Mas tá fazendo. Mas tá fazendo. Exatamente. Mas ele tá mais preocupado em dar passes. Você vê que aumentou muito as assistências, os passes dele.
Ele tá voltando muito pro meio de campo também pra tentar armar o jogo ali, ajudar a chegar na área. E vale destacar, antes de eu falar dos meus nomes aqui, esse fim de ano, porque teve aquela situação lá após o jogo do América, o Hulk falou, tô doido pra ir embora, não sei o quê, por causa da treta com o árbitro. Mas vale destacar um fim de ano extremamente animador para o torcedor do Galo Mineiro, mesmo que não seja campeão, pensando no ano que vem. Já tá no Libertadores, pô. A SAF O time está tá muito encaixado. Na verdade, já esperávamos muito do Atlético esse ano e não correspondeu, mas não deu certo, mas ano que vem, claro. Dito isso, tá em terceiro com chance de ser campeão. Ainda tá, o torcedor sonha e tá no direito. Vamos pro meu ataque? Eu vou falar o primeiro meu aqui que vai matar o seu último aí, Luis Soares. Luizito. Melhor jogador do ano do futebol brasileiro. Até esse movimento aqui não entra no contexto todo ano, mas enfim, ele foi o melhor. Cara, o Soares, ele tá num time ok que ele colocou no topo praticamente, porque ele era um time pra meio de tabela. Nem isso. Caramba, ele soltou aqui o famoso hot take. E o Soares, ele agrega muito em gols e dando assistências, criando. Ele é o jogador com mais participação em gols, se eu não estiver enganado. Ele é um gênio da bola, está se despedindo do Grêmio, não vai ficar, mas foi uma experiência muito positiva para quem não enfrentou o Grêmio. Ver o Soares jogando aqui, cara. E ele entregou o que ele sempre entregou na Europa. Foi um momento lindo, uma página que ficará marcada na história do futebol brasileiro. Exatamente. Então está no meu time Luis Soares e eu dou a bola de ouro para ele. Então, cara, já puxando o Soares só pra terminar o seu ficar por último aí. O Soares é o quarto com mais gols, o primeiro em assistências, se eu não me engano. É o que mais tem participações de gol. Tem uma média absurda de nota. É o terceiro com maior nota do campeonato, de acordo com o SofaScore. E pra mim, é o que eu falei, o time do Grêmio é bem limitadíssimo. O time do Grêmio, se você tirar o Soares, é um time pra brigar pra Sul-Americana. E ele fez valer muito esse time. Sim. Tanto que dos 59 pontos, eu não tô contando os 3 pontos contra o Goiás, o Soares contribuiu com 28. Decisivo. Isso é surreal, cara. O gol, surreal. O gol, eu falo assim, o gol decisivo, decidindo, não é feito fazer um gol no início da partida, não. Tá, é o gol de tipo assim. Aquele gol que muda o resultado. Que muda o resultado. Empata ou ganha o jogo. Exatamente. Empata ou ganha o jogo. Ele contribuiu com 28 pontos pro Grêmio. Sim. 47% dos pontos do Grêmio são de Luis Soares. Tá aqui, tá até a continha que ele fez uma continha. Eu fiz a regra de 3, pô. Ele meteu a regra de 3 aqui. Voltando, Soares é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro pra mim. Perfeito. Porque ele fez um time que iria brigar, que acabou de vir da segunda divisão, que iria brigar pra até não cair, eu acho. Porque eu acho o elenco do Grêmio muito fraco. Sonhou com o título. Principalmente naquela vitória contra o Botafogo São Januário. Exatamente. Que passou por ele. Que, obviamente, o cara meteu 3 gols, pô, tá doido. Já que falamos de Soares, vamos para o Soares. Chiquinho Soares, que é soda, não tem como não estar no meu time. O primeiro turno dele é excelente. O segundo turno ele tá fazendo o que dá, mas ele tem que estar no time, tem que estar no ataque. Um excelente ano, uma excelente temporada. E assim, fecha meu time maluco. E quem vai ser o treineiro dessas bagunças? Então. Quem vai ser seu treineiro? O meu treinador vai ser o Pedro Caixinha. Pedro Caixinha? Pra mim, pegou o time do Bragantino. É um time mediano. Não tem bons nomes, né? Vamos falar assim, nomes de peso. Quando a gente se refere a isso. E fez um trabalho muito bem taticamente. E também posicionalmente. É um treinador que gosta desse estilo de jogo. Que é um estilo de jogo que eu também gosto. E ele fez muito bem. O Bragantino brigou por título, cara. Muitas vezes a gente falou que quem ia tirar o título do Botafogo seria o Bragantino. O Bragantino, ele chegou em alguns dias do ano que ele dependia só dele pra ser campeão. Exatamente. E esse impacto que você faz num time, o futebol, como a gente falou do Soares, ter feito a diferença no Grêmio, pra mim o nome do Bragantino no campeonato é o Pedro Caixinha. Perfeito. Um bom nome, eu fiquei em dúvida. Quando você falou esse nome hoje, você gerou dúvidas na minha cabeça, porque eu tava pensando obviamente, o nome de Abel Ferreira, o filho não vou falar o nome do Tinhoso Abel Ferreira, porque é inexplicável que ele vai ser campeão de novo. Ele já matou 15 cabras já. Filipão, subestimado Filipão, o maior treinador da história deste país, calando bocas mais uma vez. Ano passado chegou à final da Libertadores com o Cap. E este ano
tá fazendo o Galo ressurgir das cinzas, vai provavelmente pegar uma vaga direto para Libertadores e ainda está no sonho do título. O Filipão é um bom nome. Eu voltei também, até comentei com o Vitinho no início da tarde de hoje, que enquanto esteve no Brasil, Luiz Castro foi o melhor treinador. O melhor trabalho do Campeonato Brasileiro é do Luiz Castro, e o que prova isso é o segundo turno do Botafogo, o quanto o trabalho dele foi bom. Mas, dito tudo isso, o Vitinho colocou uma pulga muito grande na minha orelha, e eu tenho que valorizar Pedro Caixinha, que está desde o início do campeonato, fez um trabalho excepcional, levando o Bragantino para uma Libertadores, acho que já está garantido. E não tem muito o que falar, cara, mas eu gostaria de fazer alguma ressalva sobre esses nomes. O Tite também chegou bem, mas há pouco tempo também. O time do Flamengo é excelente. Teve alguns tropeços que pesaram bastante, mas não dá nem pra fazer uma análise tão profunda dele. Então fico com a pequena caixa. Filipão que fez um trabalho que ia ser jogado no lixo, só fazer o atleticano sonhar. Foi o que eu falei. O primeiro turno do Atlético é bem catastrófico. É muito. Bem. Quando o Filipão chegou, ficou 10 jogos sem ganhar. Derrota. Não é que é sem vencer. De derrota. Sabe quem quebrou essa sina, porra? O gigantesco São Paulo Futebol Clube. Não culpo o torcedor atleticano de pedir a saída do Filipão depois de ter perdido 10 jogos. Eu me incluo nesse. Sim, exatamente isso. Mas é um estilo de jogo que tá dando certo. Sim, agora começou, o time deu encaixada. Um estilo de jogo reativo. Por isso que muitas das vezes perdeu pontos bobos em casa. Perdeu. Por conta desse estilo de jogo. E muito por conta disso que também ganhou de grandes times fora de casa. Por esse estilo de jogo reativo. A gente vê o estilo de jogo reativo no jogo contra o Flamengo. Que foram foram 2 gols no contra-ataque, né? Foram 2 gols no contra-ataque. Pegou a zaga desarrumada, um lançamento. Exatamente. Partiu e... Estilo Filipão de ser que vem fazendo o Atlético ficar em... Vem dando certo. Tem que respeitar o Big Phil. Eu amo o Tele Santana, pra mim, de fato, ele é o maior, mas o Filipão tem histórias absurdas. Eu queria falar meu treinador aqui. Vai tomar. Calma. Você fala que o Pedro Caixinha ele fez um grande campeonato, isso é lógico. Mexeu sim, mas eu acho que o Luiz Castro ele fez algo maior do que o Pedro Caixinha. Fez. Porque... Ele deu esperança pra nação. Ele deu a esperança pra nação e mostrou que o time do Botafogo não, tipo assim, a gente viu que depois que o time do Botafogo não era nada disso que a gente tava achando que Isso é uma verdade. E sabe o que é louco? Mas a gente precisa falar um negócio, cara. Muitos episódios atrás do Zoramista, eu abri a boca e falei, cara, o Botafogo na liderança é um elefante em cima de uma árvore. Depois eu voltei atrás e falei, não, o time é a realidade. E na verdade eu tava certo no início. Era um elefante em cima da árvore. E vamos começar aqui. Se você tem uma dupla de volantes de Tietê e Marlon Freitas, não dá pra esperar muito. Marlon Freitas. Né? São jogadores medianos, cara. Mas jogaram bola. O Danilo Barcelos também. Danilo Barbosa. Danilo Barcelos é o lateral. Mas o Rio também. Mas é o que eu falo, do bom trabalho às vezes mascara qualidades. Sim, muito. Perfeito. Não, mas ali no time do Botafogo é certo. A gente viu de Plácido aí. O próprio Segovinha, né? Segovinha. Eu não tenho menções honrosas, não. Eu posso fazer menções honrosas pro Tiquinho e pro Soares. Vou copiar o artista fazer menções desonrosas. Menções desonrosas, Desonrosas. Caras que decepcionaram a gente. Gabriel Barbosa... O vulgo Gabigol. O Gabi não gol. Decepcionou esse ano. Decepcionante. Decepcionante. Já puxando ali no elenco do Palmeiras, Arthur, Rony e Gustavo Gomes. Pra mim são as decepções do time do Palmeiras nesse campeonato. O Rony de fato. Já o Rony até machucou, cara. Eu queria fazer uma menção honrosa pro Hendrick. Que Não, certamente. O que ele tá decidindo pro Palmeiras é uma piada. O moleque tem estrela mesmo. É um campeão. Não tem o que fazer, mano. Eu estou Palmeiras, velho. Menção honrosa para Eduardo Sacha. Perfeito. Ótimo jogador. Ótimo. Não, para. Bom jogador. Bom jogador. Ele falou ótimo jogador. Não. Tá bom, bom jogador. Menção
menção desonrosa para os veteranos do Corinthians. Menção desonrosa para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Menção desonrosa para os senhores Fábio Santos, Fagner, Gil, Cássio e Companhia Limitada, que fizeram um campeonato horroroso. Terrível. Horroroso. Horripilante. Menção desonrosa para Duílio Monteiro Alves. Aí só parada mais pessoal. Menção desonrosa para o primeiro turno do Clube de Regatas Vasco da Gama e menção honrosa para o segundo turno do Clube Regatas Vasco da Gama. Que, assim, o primeiro turno do Vasco foi horrível, muito ruim. Muito, já dava o Vasco como rebaixado. muito. O Vasco não ter caído ainda, mostra como o segundo turno foi muito bom. É o Ramon Dias? Isso. Bom treinador. Que falamos aqui. Bom treinador, Falamos aqui bom que o Vasco treinador. não caía por causa do E Ramon deu Dias. esperança para o torcedor. Então eu Menção espero que caso o Vasco caia... desonrosa para o América Mineiro. Esperava Horroroso, muito eu mais esperava do muito América. mais. E E o não sabia América porque tem caiu. bons jogadores. Bons cara. jogadores, Bons fazia jogadores. bons jogos. E perdia É. tudo. E fazendo o contrário do Vasco, menção honrosa para o primeiro turno do Cruzeiro e menção E desonrosa desonrosa. pro segundo turno. Perfeito. Assim, ter demitido o Pepa, pra mim, é um absurdo. Menção desonrosa para Ronaldo Fenômeno. Menção desonrosa para o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo, Gestão você tá ouvindo? horrorosa. Desonrosa. Horrorosa. Menção desonrosa também para Gilberto. Chibagu. Gibagol? Eu esperava muito dele no Cruzeiro. Aí você Esperasse foi que bem. fosse marcar muitos gols, Uhum. porque ele gosta de fazer gol no Campeonato Brasileiro. né? Ele Gosto. sabe fazer gol. E foi um desastre, cara. Foi fraco. Um desastre. Foi bem fraco. Deixa eu puxar aqui. Essa parte podia até cortar. Menção honrosa para o cara que deveria ir para a seleção brasileira. Marcos Leonardo está carregando. Marcos Leonardo. Santos Menção Futebol Clube. honrosa para Marcos Leonardo. Está carregando o Santos Marcos Leonardo. O menino tem muita qualidade e tem personalidade de Sim. sobra. Uhum. Quem mais? Menção honrosa para o Cuiabá, cara. Cuiabá, é bom. Cuiabá. Eu fiquei nessa, tipo, eu vou fazer menção rosa pro Cuiabá. Eu acho que ele ficou no que eu achava que ele ia ficar. Melhor ainda. Melhor cara. ainda em 12º, pô. Porque o Cuiabá em nenhum momento. Brigou pra cair. Em nenhum momento você fala, Sim. cara, o Cuiabá vai cair. Não. Você fala, porra, irmão. Corinthians vai cair, Cruzeiro vai cair, Vasco vai cair, Santos vai cair, Bahia vai cair. O Cuiabá nunca chegou ali. Não. Isso é, pô, Não, muito válido. Falaram o Galo podia cair. Todo ano O Galo falam. ficou a 4 pontos da zona. Todo ano, quando começa a campeonato, a pessoa fala, porra, o Cuiabá vai. E nunca vai. Desse ano não passa. Nunca vai. Passa É. todo ano, É cara. um Tem time que que não respeitar. caiu, nunca caiu. Não caiu, velho. Nunca caiu. Nunca caiu, Nunca caiu. velho. Isso é lindo de se ver. Menção Desonrosa para o São Paulo fora de casa. desonrosa para o São Paulo fora de casa. Ganhou um jogo do Bahia no último minuto. Foi extremamente patético. A pior, não é pior desse campeonato, né? Não é a pior campanha fora Tem de um casa da América que eu acho que é história. pior. O América que eu acho que é pior. Mas seria o primeiro clube da história a não ganhar fora de casa, que não foi rebaixado, mas acabou ganhando. Então, não tivemos esse feito. Mas ficou um ano sem ganhar fora de casa no Brasileiro. Menção desonrosa para o Atlético Paranaense. Menção honrosa para Eric Pulgar. Eric Então, Pulgar. é esse ponto que eu ia entrar. Ele seria o meu volante. Perfeito. O Eric Pulgar ia ser meu volante, pois ele mudou o Flamengo com o Tite. Uhum. Ele sim. mudou. É um jogadoraço. Joga muita bola o Eric Pulgar. O torcedor do Flamengo ficou muito puto dele estar suspenso no jogo contra o Atlético. Eu acho que foi um ponto que pesou muito, né? Graças o a Eric Deus ele Pulgar. tava suspenso. Inclusive, Ele estava na minha seleção até minutos antes de eu olhar o Gerson. Os perfeito. números do Gerson, né? Eu já sabia que o Gerson tinha sido uma monstruosidade, mas eu não tinha noção dos números dele. Então eu acabei Uhum. colocando ele, preferindo ele no lugar do Pulgar, mas menção muito honrosa para Eric Pulgar. Menção desonrosa para a arbitragem brasileira. Não, mas isso aí é batata. Aí é. Eu gostaria de deixar aqui o meu manifesto. Menção honrosa, cara, para Adenor, que recuperou o Cebolinha. O Cebolinha. Cara, Isso aí tem que ser crime, filho. o Cebola Não, isso é tá crime. jogando Tá jogando bola. muito. Tá jogando bola. Tem que ser preso o senhor Adernor de Bach, o famoso Tite, cara. Não pode fazer uma coisa dessas, não. O homem Fazia- sabe de campeonato brasileiro. Sabe? Ah, mano, ano que vem vai estar tudo fudido, velho. Não é? Ele vai papar tudo, né? Vai papai. O Abel Ferreira vai embora ainda, velho. Você acha que Menção honrosa Ao Vai. Alçade! ao Vai levar o que vai Abel. levar o Abel. O Pô, coisa Muito Vocês honrosa! comemorando. Pô, vocês comemorando que o demônio tá indo embora, o capiroto tá chegando, velho. Tá amarrado, Joninho. Porra, o Tite aí, velho. Você tá Cara. doido. O Pedro que vai fazer 50 gols no ano, velho. Só uma aspas aqui. Que o Pedro
todo mundo falou que tá mal, ele tem mais de 20 gols na temporada. Muito mais, não? Muito mais. Muito Eu mais. só não sei com exatidão, mas mais de 20 eu tenho certeza que é. Absoluta, pô. Você tá maluco? Menção. Uma menção desonrosa ao grupo de goleiros do Flamengo, hein? Que pra mim é honrosa. Pra mim também é honrosa. Pra mim é bem honrosa. Pra mim é honrosa. Honrosa jogou No com momento dois que- goleiros na final da Copa do Brasil, os dois falhou. Pra mim, no momento que o Rossi tá titular e o Santos não, já vê como é que Santos tá. tava mal também. Menção desonrosa pra temporada do Santos, cara. Eu esperava muito mais. O goleiro ou os times? Os dois. Os dois. Os dois. O Santos Eu não ele deu esperava mole. muito do Santos, não. O time? O time. Isso é verdade, porque o Paulo já foi ruim. A gente já esperava, foi bem mal. Né? A gente já esperava esperava que ia bem mal, mal. mas Tem o nome de foi peso, pior ainda. Não foi pior porque ainda não caiu, mas foi mas não fraco. disputa a Copa do Brasil do ano que vem. Não disputa Não a Copa do disputa. Brasil do ano que vem. Isso vai ferir muitos cofres Mas do o clube. Leonardo já tá vendido? Não. Isso é um absurdo. Isso é CPI, filho. Pode olhar. Isso tá errado aí, irmão. Os caras sabem alguma coisa que a gente não sabe. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o like mais uma vez. O nosso ano tá acabando. O nosso Ainda ano tá acabando. Vem Temos- coisas novas pra 2024. Exatamente. Mais um bom vídeo, cara. Perfeito. Temos mais um reservado aí que vamos fazer na próxima semana, que é o recap do brasileiro. Que aí a gente vai falar, a gente falou dos jogadores, a gente vai falar dos clubes por completo. E após Exatamente. ter tido o final, a gente pode falar também um pouco das perspectivas para 2024. Exato. Exatamente. Deixe Então, seu comentário. Perfeito. Se inscreva no canal. Se inscreva no Instagram do Zona Mista. Se inscreva no TikTok do Zona Mista. Deixa o like, o coração aí. Isso. Os arrobas estão aqui embaixo. Os nossos arrobas pessoais estão na descrição do vídeo. E é isso. Apita o árbitro. Encerra mais um episódio do Zona Mista. Tamo junto. É isso.